continuidade lá, eu vou trazer essa outra área que vai especificar mais profundo as variáveis e a população e a amostra. Bom, o que é a variável? Bom, a variável é um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Por exemplo, é a característica ou a propriedade da população que está sendo medida. Exemplo, população, moradores de uma cidade. A variável, números de filhos. Outro exemplo de população, alunos de administração. A variável, o sexo. Antes de tudo, é necessário que se tenham bem definidas quais as características deverão ser verificadas. Exemplo, alunos de uma escola, universo estatístico ou população. Dentro da população, é preciso definir quais as características que nos interessa averiguar. Por exemplo, a idade, o sexo, o estado civil e etc. A escolha da variável dependerá dos objetivos do estudo específico. A classificação da variável ela pode ser quantitativa, que é discreta ou contínua, como eu já tinha dito, e qualitativa, que é nominal ou ordinal. Variáveis quantitativas, quando pode ser expressa em números. Exemplo, quantidade de valores de notas de uma moeda, quantidade de sabores de refresco, duração de uma bateria de telefone celular, número de ossos existente em um animal. Variáveis quantitativas discretas, quando os valores podem assumir apenas determinados valores e resulta uma contagem. O conjunto de valores possíveis que uma variável pode assumir é finito ou infinito, enumerável. Por exemplo, valores de cédulas da moeda brasileira, números de filhos dos casais de Lins. Já na quantitativa contínua, quando os valores podem assumir ou pertencem a um conjunto de números reais, ou seja, pode assumir qualquer valor, obtido por medição. Por exemplo, peso de um paciente, a altura, o tempo de voo entre duas cidades. Quando a variável não numérica ou definida através de atributos, categorias. Já as variáveis qualitativas, não necessariamente ela pode assumir um valor numérico. Ela vai ser, na maioria das vezes, não numérica. E pode ser definida através de seus atributos. Por exemplo, sexo, religião, naturalidade, cor dos olhos, cor do cabelo. Por exemplo, nas variáveis qualitativas nominais, não tem ordenamento nem hierarquia. Por exemplo, sexo do paciente de uma clínica, tipo de convênio utilizado, cor dos olhos desses pacientes. Qualitativas ordinais. Existe uma ordem ou uma hierarquia. Por exemplo, presidente, diretor, gerente, etc. Diretor, professor, aluno, zelador, e aí vai. Existe uma certa ordem. As classificações podem ser bom, regular ou ruim. Aqui temos alguns exercícios. Classifica as variáveis em qualitativas nominais ou ordinais ou quantitativas. Universo, alunos de uma escola. Variável, cor do cabelo. Quando eu trabalho com cor de cabelo, eu vou trabalhar com qualitativa. Casais resistentes de uma cidade. Números de filhos, quantitativo. Peças produzidas por uma certa máquina. Quantitativo, descontínuas. Números de peças produzidas por hora. Ponto obtido em cada jogada. Se eu vou trabalhar com quantitativa contínua. Peças produzidas, diâmetro externo da máquina. Quantitativa descontínua.
Ó, diga quais areais abaixo são discretas e quais são contínuas. Alunos de uma cidade, cor dos olhos, qualitativo, discreta. Altura, contínua. O peso, contínuo. E o nome é discreto. População de pregos produzidos por uma máquina. Número de pregos produzidos. Então, eu vou trabalhar com contínuo. Comprimento desses pregos são discretos. E número de pregos defeituosos, discreto. Conceitos fundamentais de população em amostra. População no universo estatístico é o conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica comum, denominado de população estatística ou universo estatístico. Conceito de elementos com pelo menos uma característica comum. Estas características devem delimitar quais os elementos que pertencem à população e quais os que não pertencem. Exemplos, vamos estudar um desempenho do estudante de 2011. População, todos os estudantes de 2011. Como definir uma população? A quem interessam esses resultados? Se o analista dos resultados for responsável pelo curso, sistemas de informação, será que interessa a ele o desempenho dos alunos de engenharia? Devemos procurar as características que interessam na lista dos resultados? Os alunos do curso X em 2013, os alunos do curso X em 2013 que cursam o quarto semestre. A cada item estamos especificando cada vez mais as características das pessoas a serem observadas, restringindo a população, objeto do nosso estudo. Levantamento. Definidas as características da população, o passo seguinte é o levantamento de dados acerca das características objeto de estudo. Pergunta-se, deve-se pesquisar dados de toda uma população? Bom, em grande parte das vezes não é conveniente e em muitas vezes é impossível. E por quê? Tempo, as informações devem ser obtidas com rapidez. Precisão, as informações devem ser corretas. Custo, no processo de coleta, sistematização, análise e interpretação, o custo deve ser o menor possível. Amostra. Uma amostra é um subconjunto finito de uma população. Outros motivos para se tornar uma amostra. Exame de doença contagiosa. O pesquisador poderia infectar-se e começar a transmitir doença a todos os entrevistados. Testes destrutivos. Exames de sangue de um paciente. Trabalho extenso e anotações erradas. Devemos, então, delimitar nossas observações a uma parte da população, isto é, a uma amostra proveniente de uma população. A amostra é um subconjunto da população necessariamente finito, pois todos os seus elementos serão examinados para efeito da realização do estudo estatístico desejado. A estatística intuitiva, inferencial, tira conclusões sobre população. A partir do conhecimento de uma parte, procura-se tirar conclusões sobre a realidade toda. Logicamente, a indução não traz resultados exatos, dando margem de erro. A estatística intuitiva, entretanto, irá nos dizer até que ponto podemos estar errando em nossas induções e com que probabilidade. Quanto maior a amostra, mais confiáveis serão as induções. Erros grosseiros e conclusões falsas podem ocorrer devido às falhas na amostragem. População é uma coleção completa de dados dos elementos a serem estudados e a amostra é um subconjunto da população. O censo é uma coleta de dados relativos a todos